reis colossais, donos de tamanhos impressionantes e de uma história digna de ser lembrada para sempre. Henoka e Lekan, dois leões que viveram no delta de Okavango, em Botsuana, provaram que verdadeiros reis permanecem mesmo após a sua partida desse mundo. Nas linhas do destino, onde a realidade se entrelaça à imaginação, a Mãe Natureza escreve jornadas épicas de reis indomáveis, leões ferozes que travaram batalhas desafiando o conhecimento humano. Para proteger seu bando, esses irmãos se tornaram lendas como líderes. Mas, como em toda grande história, nem tudo que sobe permanece no topo. Hoje, iremos conhecer a parte final da saga de Henoka e Lekan. Então clique no like, se inscreva no canal, é de graça e ainda nos ajuda a chegar a 500 mil inscritos. Clique no like e vamos nessa! Nos vídeos anteriores, vimos que a história de Henoka e Lekan começa em meio ao calor e à vastidão do delta do Okavango, um dos cenários mais imprevisíveis da savana africana. Esses dois irmãos gigantes em estatura conquistaram o temido bando Xacancá, com suas impressionantes habilidades e liderança. Henoka, com seus 250 quilos e 1,27 m de altura de ombro, e Lekan, não muito atrás, com 220 quilos e 1,20 m de altura, se tornaram reis de um reino marcado por desafios inigualáveis. Parte de suas vidas foi citado no famoso documentário The Power of Lion da National Geographic. E com isso, esses leões passaram a ser vitimados por entusiastas da vida selvagem em safaris que documentavam o que testemunhavam de sua trajetória. A savana, com seus ciclos de cheia e seca, testou esses leões de todas as formas possíveis. Henoka e Lekan enfrentaram um período de seca devastadora. A água que trazia vida ao delta desapareceu, levando consigo as manadas de búfalos e deixando o bando à beira do colapso. Sem escolha, Henoka e Lekan lideraram o bando em uma caça perigosa, os elefantes. Uma caça perigosa, porém bem sucedida. Em um único mês, esses leões chegaram a abater 5 jovens elefantes. Mas tudo mudou quando os raivosos elefantes se vingaram, pisoteando alguns filhotes do bando Xacancá. Os perigos não pararam por aí. Os irmãos enfrentaram ameaças externas que desafiaram sua posição. Um bando rival de 3 machos, conhecido como os Shadows, tentou tomar o controle do território em um ataque surpresa. Mas a ferocidade de Henoka e Lekan prevaleceu. No entanto, a vitória teve um custo. Henoka foi gravemente ferido e ficou à beira da morte, se recuperando dias depois. E quando tudo parecia estar em paz, a dor da perda deixou marcas profundas mais uma vez. A morte de uma das leoas, causada por uma infecção após um golpe brutal de uma girafa, acendeu um desejo de vingança nos reis. Obcecados, Henoka e Lekan voltaram sua atenção para esses animais, que se tornaram o novo foco de suas caçadas. Agora, os filhotes do bando Xacancá estavam crescendo, mostrando sinais da força de seus pais e uma missão que um dia poderia se voltar contra os próprios reis. Mais detalhes sobre esses acontecimentos você encontra nos 3 primeiros vídeos da saga. Nesse ponto da jornada, a savana seguia impiedosa, com sua eterna dança entre abate e sobrevivência. A cada desafio superado, um novo obstáculo surgia no horizonte, e Henoka e Lekan sabiam que, para manter a coroa, precisariam lutar contra o próprio destino. A savana parecia segurar a respiração quando Henoka decidiu caçar uma girafa sozinho. Carregado pela memória da perda dolorosa de uma de suas rainhas, ele partiu com a fúria de um leão marcado pela vingança. Com o retorno das chuvas, a umidade somada ao calor tornava o ar pesado, e o silêncio era interrompido apenas pelo farfalhar da vegetação ao toque de suas patas pesadas. A girafa alta e atenta se movia com a elegância de um gigante alheio ao predador à espreita. Henoka avançou, suas garras afiadas rasgando o chão e o corpo pronto para o abate. A girafa percebeu o ataque em cima da hora,
mas sua reação foi tão rápida. Com um coice violento, ela acertou uma das patas dianteiras de Henoka, que rugiu em dor. A batalha parecia pender para o lado da presa, até que Lekan, fiel como sempre, surgiu da vegetação rasteira, rugindo para intimidar a girafa e proteger seu irmão, que mais uma vez estava ferido. Contudo, mesmo ferido, Henoka não hesitou em atacar. Os dois irmãos abateram a girafa. Mas dessa vez a pata de Henoka, machucada pelo golpe, o deixou mancando por semanas, limitando suas capacidades e obrigando os reis do bando a repensarem suas estratégias. Talvez fosse a hora de superar o luto e deixar a obsessão pelas girafas de lado. Os reis não eram mais tão jovens e ainda precisavam proteger seu bando. Caçar elefantes ou girafas era perigoso demais para felinos que queriam viver por mais longos anos. Então, após essa caçada, a obsessão por girafas cedeu. Henoka e Lekan passaram a interferir apenas nas caçadas em que suas leoas precisavam de ajuda, protegendo seu território e sua família. Enquanto os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, os filhotes do bando Shakanka, agora fortes e ágeis, começaram a mostrar sua independência. Os conservacionistas que monitoravam o bando de perto temiam o que parecia inevitável, um conflito entre os jovens leões e seus pais, que poderia resultar em uma disputa mortal pela liderança do bando. Mas, para surpresa de todos, os jovens decidiram seguir outro caminho. Um a um, os herdeiros de Henoka e Lekan partiram, caminhando para além das fronteiras do delta do Okavango em busca de suas próprias jornadas e novos bandos para liderar. Sem caçadas perigosas e sem herdeiros para traí-los, a paz parecia enfim reinar no bando Shakanka. Mas essa paz recém-encontrada, no entanto, seria breve. Um bando rival se aproximava, 4 leoas e 3 reis. Leões mais jovens, com menos experiência, porém eles tinham mais vigor. Eles chegaram perto do território dos Shakanka e o vento trouxe o cheiro das leoas no cio, atraindo a atenção de Henoka e Lekan de imediato. Henoka e Lekan, com o instinto afiado de líderes que já viram e venceram batalhas sangrentas, sabiam que não enfrentariam apenas uma disputa qualquer. A luta que se aproximava seria uma guerra pela sobrevivência, e mesmo o fato de terem leoas férteis tão próximas de suas terras, talvez a batalha ceifasse a vida que eles ainda queriam desfrutar. A luz do sol poente tingiu o horizonte com tons de laranja e vermelho, refletindo-se na pelagem de Henoka e Lekan, agora marcada pelo tempo, denunciando a idade dos irmãos. Os irmãos não eram mais jovens. A cor da pelagem começava a desbotar para um tom mais claro, revelando os anos de batalhas e glórias. Ainda havia energia em seus movimentos e determinação em seus olhos, mas essa energia era voltada para a proteção do seu bando e não para novas conquistas. Ao menos era o que Henoka pensava, diferente de seu irmão Lekan. Após tantas provações e desafios enfrentados, Henoka tornou-se mais cauteloso, avaliando muito bem cada nova situação. Quando o bando rival se aproximou, não houve alarde, apenas uma observação cuidadosa. Os recém-chegados não invadiram o território e por algumas horas tudo indicava que haveria uma coexistência pacífica. No entanto, Lekan, impulsivo e movido pela astúcia, não podia se contentar apenas em observar. Na primeira noite em que os 3 jovens machos do bando rival saíram para patrulhar suas terras, Lekan viu uma oportunidade irresistível. Esperou que Henoka se afastasse em sua própria ronda e, em vez de permanecer com as leoas do Shakanka ou seguir sua rota habitual, ele avançou furtivamente em direção ao território rival. Lá, encontrou as leoas no cio e, sem hesitar, acasalou com 2 delas. Lekan repetiu essa incursão audaciosa na noite seguinte, seguro de que seu segredo estava bem guardado. Mas na terceira noite, a sorte de Lekan encontrou seu fim.
A confiança que o impulsionava o cegou para o perigo iminente. Ele se esgueirou como antes, mas ao chegar ao território rival percebeu tarde demais os olhos que brilhavam na escuridão. Os 3 leões rivais o esperavam em uma emboscada perfeita, famintos por vingança. De forma rápida e longe de sua família, Lecan sucumbiu sob o peso das garras e mandíbulas dos seus oponentes. Mas isso ainda era pouco para os novos reis. O amanhecer trouxe uma cena que Henoka nunca imaginava ver. Ele voltava de sua patrulha noturna exausto, mas alerta, quando avistou os 3 leões rivais esperando por ele. O cheiro de sangue pairava no ar e Henoka soube imediatamente que Lecan não sobrevivera à noite. Um rugido de fúria e dor ecoou pela savana e Henoka, o colosso, avançou para enfrentar seus inimigos. A luta que se seguiu foi um espetáculo de força e resistência. Henoka, com sua altura imponente e força que desafiava o tempo, lutou bravamente contra os 3, mas a idade cobrava seu preço. Apesar de toda a sua experiência e poder, Henoka não estava mais em seu auge. Uma hora após o início da batalha, o leão, que outrora reinara como um titã, caiu, exausto e ferido, com os olhos ainda brilhando, mas um brilho que se apagou segundos depois de chegar ao solo diante dos seus opositores. O fim dos reis Henoka e Lecan marcou o término de uma era gloriosa e selvagem no delta de Okavango. Henoka resistiu uma hora inteira de combate feroz contra os 3 leões rivais. Mesmo diante da desvantagem, ele permaneceu firme até que seu corpo não pôde mais suportar o peso da batalha. Quando finalmente caiu, fez isso com dignidade de quem fora uma lenda viva nas terras africanas. A savana é um palco implacável onde apenas os mais fortes prosperam, mas mesmo os mais poderosos não reinam para sempre. Henoka e Lecan deixaram para trás uma linhagem e uma história de coragem e força que será lembrada por gerações. Sua queda foi um testemunho de que na natureza a luta pela sobrevivência é constante e até os maiores reis devem enfrentar seu destino. Contudo, suas memórias permanecerão vivas, gravadas na poeira e nos sussurros do vento, inspirando aqueles que vierem depois a enfrentar seus próprios desafios com a mesma bravura. Muito obrigado por assistir até o fim, deixe seu like e se inscreva. Até o próximo vídeo, fui!